Olá, hoje vamos falar do movimento harmônico simples e vamos resolver alguns problemas da lista, tá bom? O primeiro problema é o seguinte: uma partícula de massa m parte do repouso de x igual a mais 25 centímetros e oscila em torno de sua posição de equilíbrio em x igual a zero, com um período de 1,5 segundos. Escreva expressões em função de t para a posição, velocidade e aceleração. Então, primeiro vamos atrás da expressão para a posição, né? Você percebe que a partícula parte do repouso, portanto, o delta é igual a zero. Né? A amplitude, que é a posição máxima que a massa atinge, 25 centímetros. Então você escreve aqui amplitude igual a 25 centímetros. O período já foi dado, 1,5. Então nós podemos calcular a frequência angular, 2π sobre t. Você substitui o valor do período aqui e o resultado é simplesmente 4,19 radianos por segundo. Então você pega a expressão geral, que é a solução do movimento harmônico simples, e substitui todos esses valores. Né? O resultado fica x de t igual a 0,25, né? Porque você converteu de centímetros para metros, para ficar com as unidades todas no SI, Sistema Internacional. E aqui a frequência angular 4,19 segundos a menos 1. E aqui o tempo. Então ficou uma expressão bem simples. Essa é a função da posição em relação ao tempo para esse oscilador que nós estamos vendo. No item B, ele solicita a velocidade. E aí você lembra que a velocidade é menos ômega a seno de ômega t mais delta. Né? Afinal de contas, você derivou a posição para encontrar a velocidade. Então, o ômega nós já calculamos, a amplitude também. Então, então o que você tem que fazer é simplesmente calcular esse produto de ômega por A. Então, fica 4,19 e 0,25, que dá 1,05. E aí, simplesmente, a velocidade fica menos, né? Você não pode esquecer do sinal negativo aqui, menos 1,05 metros por segundo, tá? Unidade SI, seno de 4,19 segundo a menos 1, tá bom? Que multiplica o tempo, certo? Então essa é a função da velocidade. E a aceleração, como é que vai ficar? A aceleração, a função dela é dada por essa expressão, né? Menos ômega ao quadrado, A, cosseno de ômega t mais delta. Eu já calculei ômega vezes A, então basta multiplicar por ômega o resultado do item anterior, né, da letra B, que já calculava ômega vezes A. Então, ômega ao quadrado que multiplica A, simplesmente você multiplica ômega novamente por resultado que você já tinha. Então, toda essa expressão dá 4,39. E aí, quando você substitui, você tem que a aceleração fica menos 4,39 metros por segundo, né? Cosseno de 4,19, que multiplica t. Agora perceba que, um comentário sobre essas respostas, que aqui é justamente a aceleração máxima, tá? Aceleração máxima que esse oscilador, que essa massa sofre. Que a função cosseno, ela varia de menos 1 até 1, passando por zero. Então, o módulo da aceleração vai ser sempre essa constante aqui, 4,39, no caso específico desse oscilador. De modo parecido, a velocidade máxima que o oscilador atinge é 1,05, tá? Uma hora é positivo, outra hora é negativo, porque uma hora ele está indo para a direita, outra hora ele está indo para a esquerda, ou para cima e para baixo, enfim. Mas o módulo é esse. E na função da posição você já sabe que é a amplitude. Tudo bem? Então essa é a resposta. Vamos falar um pouco agora do problema 2. O problema 2, ele vem nos dizer o seguinte: um corpo de 1,5 kg está sobre uma superfície horizontal sem atrito e ele oscila preso a uma mola com constante de 500 Nm por metro. A velocidade máxima do corpo é de 70 cm por segundo.
qual é a energia mecânica total do sistema. E no item B, qual é a amplitude do movimento. Então, ele está falando da velocidade máxima do corpo. Né? Ele quer saber qual é a energia mecânica total. Ora, a energia mecânica, ela é a soma, por definição, da energia cinética com a energia potencial. No entanto, eu já sei que quando a energia cinética é máxima, a potencial é zero. E vice-versa. Então, eu vou simplesmente igualar a energia mecânica à energia cinética máxima. Tá? Fica mais prático de resolver o problema. E aí você calcula qual é a energia cinética máxima. É só substituir a velocidade máxima. Tá bom? Então, a energia cinética, 1 sobre 2 mv ao quadrado, 1 sobre 2, né, 0,5. A massa 1,5 e v ao quadrado. Tá? Aqui eu transformei para metros por segundo para que a solução ficasse no sistema internacional. Tá? Então, de 70 centímetros por segundo vira 0,70 metros por segundo. Então, você resolve, faz essa continha rápida e a resposta dá 0,3675 joules. Tá? Essa é a energia total do sistema. Essa energia constante, ela não muda. A energia total, a energia mecânica total do sistema não muda. Tá? E aí ele pergunta qual é a amplitude do movimento. Eu vou usar essa informação, essa característica do oscilador harmônico simples, que a energia total não muda, e ela é dada justamente por essa expressão aqui, 1 sobre 2K amplitude ao quadrado, e eu vou usar essa expressão e o valor obtido no item A justamente para obter a amplitude do movimento. Eu já sei que a energia tem um valor dado. Então eu vou manipular essa fórmula para isolar a amplitude. E o resultado é, né, isso aqui está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo. E aí você tira a raiz de tudo. Então a amplitude é igual a raiz de 2E sobre K. Certo? Então basta você substituir os valores. 2 multiplica 0,3675 e divide por 500, que é a constante da mola. O resultado será 0,038 metros. Né? Você poderia colocar também 3,8 centímetros, não tem problema nenhum. Certo? Então, usamos aí as características energéticas do oscilador, né, do movimento harmônico simples. Só tivemos que relembrar que a energia cinética é a soma da energia cinética, que a energia potencial é a soma que a energia total é a soma da energia cinética com a potencial, e que quando uma é máxima, a outra é nula. E aqui a definição mesmo da energia mecânica total para um movimento harmônico simples. Tudo bem? Vamos falar agora do problema 3. O problema 3 é o seguinte: uma pessoa de 85 kg entra num carro de 2.400 kg de massa, fazendo com que suas molas sejam comprimidas de 2,35 centímetros. Se uma oscilação vertical é iniciada, e supondo a ausência de amortecimento, qual é a frequência de vibração sobre as molas do carro e do passageiro? Então, a mola já estava tensionada, já tinha o seu comprimento devido à massa do carro como um todo. Tá? O que vai acontecer? Quando o passageiro entra, essa mola vai ser comprimida. Ela será comprimida. Tá? Então, a força, e claro, o passageiro está em repouso, o carro está em repouso, né? Então há um equilíbrio de força, né? O peso do passageiro se equilibra com a força elástica. Tudo bem? Como eu escrevi aqui, o peso do passageiro, a força peso, causa uma deformação adicional na mola, né? Então, segundo
a segunda lei de Newton, você tem que mg, força-peso, é igual a k delta y, que é a deformação da mola. E m minúsculo é a massa do passageiro. Então, no final das contas, eu estou querendo saber qual é a frequência de vibração do conjunto, do carro e do passageiro, tá? Então, eu vou precisar dessa informação aqui. Vou precisar saber quem é K. Então, K é simplesmente mg dividido por delta y. Tudo bem? E a frequência, a gente sabe, né, que ela é função de K e de M. Só que o objeto que vai oscilar é a massa, é o carro com o passageiro. Então, essa frequência vai depender da massa total. Tá? A primeira parte, essa deformação aqui, foi devido somente ao passageiro. Tá? Na segunda parte da questão, que está relativa à frequência, a frequência depende da massa total. Tá? Então, a frequência, para esse caso aqui, fica K, 1 sobre 2, raiz de K, sobre M maiúsculo mais M minúsculo, a massa do carro mais a massa do passageiro. Então, você substitui, né? Faz umas continhas, né? Isso aí eu vou deixar para você substituir. Substituir em casa. E o resultado é esse, tá? Você pode calcular logo aqui o valor, substituir aqui e depois somar. A massa total fica 2.485, o resultado é esse. Certinho? O problema 5 é um pouquinho mais extenso, mas ele não é difícil. Você só tem que saber buscar algumas informações para poder resolver ele corretamente, tá? Algumas informações lá da mecânica. O pêndulo físico, né? Um pêndulo físico consiste em uma bolinha de raio R e massa M que está suspensa por uma barra rígida com massa desprezível. A distância do centro de massa da bolinha até o ponto de suspensão é L maiúsculo. Mostra que o período para pequenas oscilações é T igual a T0, que multiplica a raiz de 1 mais 2R² sobre 5L², onde T0 é o período de um pêndulo simples, com comprimento L. Então, para quem não lembra, o pêndulo físico ele pode ter um formato qualquer, desde que ele seja rígido. Né? Então, nesse caso, você tem uma bolinha e um bastão, né? Uma barra. Então, a distância L é aqui do centro de rotação até o centro de massa da bolinha. Tá? Esse ponto aqui é o centro de suspensão, ponto de suspensão. E aqui o L vai até o centro dessa bolinha aqui, tá? Então, eu vou lembrar que o período do pêndulo físico ele é dado por essa expressão que vocês estão vendo. 2π, que multiplica a raiz de I, que é o chamado momento de inércia, m, g, que é a aceleração da gravidade, e d, que é a distância até o centro de massa, tá? Do ponto fixo, do ponto de rotação, onde está o eixo de rotação, até o centro de massa. Então, essa distância d, ela já está disponível aqui, já foi informada no enunciado. A distância do centro de massa da bolinha ao ponto de suspensão é L. Então, D igual a L. Então, o próximo passo é identificar qual é a expressão para o momento de inércia. O momento de inércia da esfera é conhecido, é tabelado, você pode buscar aí prontamente nos livros de física, na internet também. Mas ocorre o seguinte, em geral, nessas tabelas você tem a informação do momento de inércia da esfera quando o eixo de rotação passa pelo centro da esfera. Não é o caso do nosso problema. O centro de rotação está distante do centro
de massa da esfera. Então, num caso como esse, você deve evocar o chamado teorema dos eixos paralelos. O que diz o teorema dos eixos paralelos? Que o momento de inércia de um objeto como esse aqui é dado pelo momento de inércia do centro de massa, quando o eixo de rotação passa pelo centro de massa, mais a distância, mais o termo m, que é a massa do objeto, e L, nesse caso aqui, é a distância do centro de massa até o centro de rotação. Tá? Tudo bem? Então, esse é o momento de inércia da esfera. O momento de inércia, quando o eixo passa, se o eixo passasse no centro de massa, mas não passa no nosso caso, então por isso que a gente tem que adicionar esse termo aqui, m vezes a distância do centro de massa até o centro de rotação. Tá bom? Mas qual é o momento de inércia da esfera quando o eixo passa pelo seu centro de massa? 2 sobre 5 mr ao quadrado. Lembrando que esse é o valor quando a esfera é maciça. Tá? Se no caso de uma esfera oca, você tem outra expressão. Tá bom? Se fosse um outro objeto, um disco, um cilindro, seja lá que objeto fosse, você teria que mudar essa expressão. Essa expressão aqui é própria da esfera maciça. Né? Se fosse um outro objeto, uma outra geometria, você teria que ir atrás do momento de inércia desse objeto. Então, eu fico agora com uma expressão bem mais completa do momento de inércia. 2/5 mr ao quadrado, que é o raio da esfera, mais ml ao quadrado, que é a distância do centro de rotação até o centro de massa. Então, se você substituir, né, I sobre mgd, vamos ficar com essa expressão aqui. Tá? Você pode prontamente cortar todas as massas e a coisa simplifica um pouquinho, né? Ficamos aí com 2/5 de r ao quadrado mais L ao quadrado dividido por G sobre L. E aí você pode fazer mais uma manobra. Posso colocar o L ao quadrado em evidência. Colocando esse L ao quadrado em evidência, aqui eu vou ficar com 1, e aqui nesse termo eu fico com 2r ao quadrado dividido por 5L ao quadrado. Agora, com esse L ao quadrado aqui, ele vai cortar com L de baixo, tá? Então fica simplesmente L sobre G, que multiplica 1 mais 2R quadrado, 5L ao quadrado. E agora você pode ir atrás do período, tá? Só substituir todo esse termo aqui lá na raiz. Tá bom? O período será então 2π raiz de L sobre G, que multiplica a raiz de 1 mais 2/5 R ao quadrado e L ao quadrado. Eu botei separado assim, né? Podia ter colocado tudo dentro da mesma raiz, mas não preferi multiplicar. Por quê? Porque se você prestar atenção, 2π sobre L, 2π raiz de LG, é justamente o período do pêndulo simples, que eu vou chamar aqui de T0. Tá? Então, toda essa primeira parte aqui é o período do pêndulo simples. Então, você chama de T0 e substitui. E aí você fica com a expressão que o enunciado do problema pede. T0 que multiplica uma raiz de uma expressão aqui que envolve o raio ao quadrado e o L ao quadrado. Tá? Então, você vê que o fato da bolinha ter uma dimensão, ela não é exatamente uma massa pontual, né? E isso vai dar uma diferença, né? Mas ela pode ser uma diferença pequena, né, para o pêndulo simples, porque o pêndulo simples é o pêndulo que a massa na extremidade do fio não é adimensional, uma massa pontual, né? Mas a gente sabe que não existe massa pontual, né? Você pode desprezar as dimensões, se for possível desprezar, se isso não for atrapalhar os resultados, né? Mas que
existe uma dimensão, né? Então esse problema mostra que, na verdade, quando você está usando esse tipo de sistema aqui, né, isso aqui é uma aproximação, né? Essa massinha aqui, ela tem um raio, essa esfera, e, e no final das contas vai causar uma pequena diferença aqui no valor do período.